Olá, turma, como vocês estão? Espero que todos estejam estudando bastante. E hoje a gente vai dar continuidade à nossa disciplina de nutrição e dietética, onde a gente vai abordar as dietas que são administradas por sonda. A gente vai falar sobre dieta parenteral e sobre gastrostomia. Então, inicia uma introduçãozinha. Pacientes hospitalizados apresentam grandes dificuldades para manter um estado nutricional adequado. Segundo a Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral, cerca de 30% destes pacientes tornam-se desnutridos nas primeiras 48 horas de internação. Até o 7º dia internado, esse percentual pode chegar a 45%, principalmente entre acometidos por infecções graves, traumatismos ou recém-operados, né? Pacientes, geralmente, quando interna, muitos deles perdem um pouco do apetite, da vontade de comer. Alguns não têm esse aporte nutricional por conta de lesões mesmo, o quadro clínico, e alguns por conta de pós-operatório, que não podem comer mesmo, não podem se alimentar, não podem ter um tipo de dieta. Então, um dos efeitos da desnutrição é a perda da massa magra, que eleva o risco de infecção, diminui a cicatrização e aumenta o risco de mortalidade, né? Então, assim, é extremamente importante a gente manter os nossos pacientes bem nutridos, para que ele não tenha uma perda de massa magra significativa, né, de massa muscular, porque, como aqui fala na afirmação, aumenta o risco de infecção, diminui a cicatrização e aumenta o risco de mortalidade. Então, a terapia nutricional é o tipo de administração, A terapia nutricional e o tipo de administração são prescritos por médicos e nutricionistas de acordo com critérios como quadro clínico, idade, risco de complicação e tempo previsto para a terapia. Então, vamos começar falando da sonda gástrica. Bom, na realidade, antes de falar mesmo das sondas, por que a gente precisa passar uma sonda, né? Porque um paciente precisa se alimentar através de uma sonda. Então, assim, às vezes o paciente não tem mais um nível de consciência, né? Ele não tem lucidez para conseguir comer. Às vezes o paciente sofre alguma lesão em que ele não consegue mais comer, não consegue deglutir o alimento. Então, de repente, ele tem algum problema nessa parte da digestão, não consegue fazer. Então, é introduzida uma sonda para poder fazer essa introdução do alimento que o paciente não está tendo condições de fazer através da boca, tá? A sonda gástrica é uma sonda. São tubos flexíveis que são introduzidos ou pela boca ou pelo nariz dos pacientes até chegar ao estômago, né? Então, aqui tem um desenho, né? Dá pra ver aqui, assim, um homenzinho, a sombra dele. Então, a sonda é introduzida pela boca. Aqui, deixa eu pegar meu lapisinho, né? A sonda é introduzida aqui pela boca, desce o esôfago até chegar até o estômago aqui, tá? E a sondinha vai ficar dentro do estômago, fazendo a função dela. Então, a sonda gástrica, o nome dela é chamada sonda de Levine, tá? Mas ela também é conhecida como sonda gástrica, e ela possui numerações diferentes que variam de acordo com o tamanho da pessoa, né? Porque dependendo do comprimento e da luz, do calibre dela, né? Então, dependendo daquilo para que a necessidade dela, ela pode ser mais fina ou mais grossa, e dependendo do tamanho do paciente, ela pode ser menor ou maior em relação ao comprimento. As sondas gástricas, elas podem ser usadas não somente para dieta, tá? A gente pode introduzir dieta até o estômago, ou elas podem servir também no caso de
intoxicação, né? As pessoas que tomam medicações em excesso, atentando contra a própria vida, a gente faz uma lavagem gástrica, né? Onde é introduzido quantidade de soro fisiológico para dentro do estômago e através da própria sondinha a gente retira esse soro fisiológico do estômago do paciente fazendo uma lavagem, tá? Então a gente entra com o soro, ele vai entrar dentro do estômago e vai sair junto com os resíduos de medicação que a pessoa, por um acaso, tenha ingerido, medicação, qualquer tipo de substância, né? Então, dois termos que a gente usa relacionados às sondas gástricas é a gavagem, que é quando a gente utiliza para fazer a alimentação, né? Então, a gente introduz a sonda, como já mostrei para vocês o trajeto que a sondinha faz, e aí a gente introduz a dieta por aquela sonda. Então, ela pode ser de infusão contínua, através de bomba infusora, que eu vou mostrar mais lá na frente para vocês. Então, durante 24 horas, ela vai ficar gotejando a dieta no estômago do paciente. Ela pode ser intermitente, né, em que vai ali, por um período de 2 horas, administra a dieta, e isso várias vezes ao dia. Ou ela pode ser infundida no que a gente chama que é em bolos, que é tudo de uma vez só. Então, vai ter aquele X quantidade, vamos dizer, por exemplo, 300 ml para ser infundida de uma vez só. Então, com uma seringa, a gente vai e injeta essa dieta através da sondinha que vai direto para o estômago do paciente, tá? Lembrando que a gente pode usar essas sondas não somente para dieta, mas para administração de medicação também, tá? A gente pega o comprimidinho, macera ele, né? Quebra ele todinho, deixa aquele comprimidinho como se fosse pó, mistura com o sorinho e coloca, administra através da sonda também, tá? E o outro termo que a gente tem é a sifonagem, que é a hora que a gente vai retirar do estômago, né? A sifonagem, ela vem do sifão, né? O que o sifão faz? O sifão tira a água de um lugar para outro, né? Às vezes acontece isso por questão de nível. E a mesma coisa que a gente faz com a sondinha em sifonagem. A gente conecta ela a um coletor e coloca esse coletor abaixo do nível do paciente. Então, ele vai começar a drenar o líquido, o sangue, o resíduo que tiver dentro do estômago do paciente, ou às vezes ar, também o paciente pode estar fazendo acúmulo de ar. Então, a gente coloca abaixo do nível do paciente e vai sair o que tiver que sair do estômago. Então, é assim que funciona a questão que eu falei da lavagem, né? A gente infunde o soro e aí a gente pega e bota o coletor ligado na sondinha abaixo do nível do paciente e por sifonagem ele vai sair, ok? Então, para passar a sonda gástrica, a gente precisa desses materiais aqui. A sonda de Levine, que tem as numerações, esparadrapo para a gente fixar a sonda, xilocaína, que é um anestésicozinho local para não incomodar o paciente, uma gazezinha para limpar, par de luvas, seringa de 20, estetoscópio, um copo d'água, toalha de rosto de uso pessoal e coletor. Eu não vou estar descrevendo passo a passo para vocês o procedimento, tá? Porque esse procedimento é o procedimento que cabe ao enfermeiro a realização, mas cabe ao técnico auxiliá-lo. Por isso que tem aqui os materiais que são pertinentes ao conhecimento de vocês, para vocês poderem separar e auxiliar o enfermeiro na separação desses materiais, né? Então, aqui a gente tem aqui fazendo a administração, que isso cabe ao técnico de enfermagem, a administração da dieta, né? A dieta gástrica, ela pode ser uma comida comum, vamos dizer assim, né? Uma sopa, que ela é batida no liquidificador e sendo transformada em papinha, e a gente consegue infundir ela através da seringa direto na sonda, tá? Aqui é uma sondinha de Levine. Essa parte azul a gente vai conectar no coletor através dessa pontinha aqui.
e essa outra ponta é a que vai ficar dentro do estômago do paciente, tá? A gente pode manter a sonda fechada. Se vocês forem ver aqui, tem um negocinho, não sei se vocês conseguem ver, que eu já rabisquei aqui em volta, mas tem uma tampinhazinha que a gente pode fechar essa sondinha. E aí a gente não vai precisar do coletor, a gente só deixa ela fechada, administra a dieta e depois a gente vai fechar essa daqui. Se precisar deixar ele aberto no coletor, como por exemplo no caso de deixar ela em sifonagem, a gente conecta no coletor, ok? O enfermeiro então ele vai fazer a medição da sonda na posição correta, tá? Vê aqui no apêndice tifoide, faz a mensuração com a orelha, enfim, introduz a sonda. Ele vai precisar do copinho de água para poder fazer o teste. Por quê? Porque a sonda ela pode ir para o pulmão ao invés de ir para o estômago. Então, a gente pega essa pontinha aqui da sonda e coloca no copinho de água. Se borbulhar, significa que teve ar. Então, significa que a sonda não está no estômago, e sim no pulmão. Então, deve ser retirada a sonda e introduzida novamente. Aí, a gente utiliza... não tá aqui, perdão. Faltou. Não, tá aqui sim. A seringuinha de 20, para quê? Para aspirar. A gente vai puxar essa seringuinha para ver se vem resíduo gástrico, né? Nosso estômago, ele sempre tem um suco gástrico, um resíduo alimentar que fica ali. Então, a gente vai puxar para ver se vai vir aquele resíduo gástrico. E, por fim, a gente pega a seringuinha de 20. Fora da sonda, a gente enche ela de ar. E a gente injeta esse ar no estômago do paciente. Coloca o estetoscópio na região do estômago para poder ver se a gente escuta o barulho do ar. Se escutar o barulho do ar, significa que ela está bem posicionada no estômago. Quando o enfermeiro vai introduzir a sonda, ele faz uma marcação com o esparadrapo na pontinha dela, que vai ficar visível na ponta do nariz do paciente. Então, se por um acaso, na hora da higiene ou a qualquer momento, vocês verem que esse esparadrapo, ele não tá mais na pontinha do nariz do paciente e tá assim muito mais além, muito mais para fora, significa que a gente perdeu a posição dessa sonda. Ela saiu do lugar dela. Ou, se ela não tiver mais o esparadrapo, significa que a gente perdeu a marcação ou ela acabou entrando mais do que deveria, tá? Então, é bom vocês ficarem atentos ao posicionamento dessa sonda, caso ela não esteja ali na pontinha do nariz ou na proximidade dos lábios, se for inserida pela boca, via oral, sinalizar o enfermeiro de vocês para que ele possa estar verificando realmente o posicionamento e, se necessário, introduzindo uma nova sonda, tá? Mas esses testezinhos aqui que eu falei para vocês, do colocar a pontinha no copo com água, aspirar resíduo gástrico, isso vocês podem estar fazendo também para confirmação do posicionamento. E aí a gente tem a sonda enteral, né? Como a gente falou, a sonda gástrica é aquela que vai até o estômago. A sonda enteral, ela vai um pouco além do estômago. Então, aqui eu tenho um desenho, trouxe um desenho para vocês, né? Aqui, esse aqui é o estômago, certo? Essa sonda enteral, ela vai ser introduzida da mesma forma, só que ao invés dela parar no estômago, ela vai descer um pouquinho mais aqui na curvinha. Descer um pouquinho mais aqui na curvinha e ela vai ficar posicionada aqui. Fez a curvinha e parou aqui, tá? Então, ela é uma sonda diferente, não é a sonda de Levine, ela é uma sonda em que ela tem um fio guia de metal para facilitar a introdução dela. Ela é mais fina, o calibrezinho dela é mais fininho, e a gente precisa de um raio-x para conseguir observar se ela tá bem posicionada, tá? No caso da sonda de sifonagem, ela só tem a sonda, perdão, enteral, ela só tem a função de dieta e administração de medicação, a gente também pode fazer, mas a gente não faz a lavagem gástrica, a gente não faz outros tipos de procedimento com essa sonda, tá?
Então, aqui tem, olha, como eu falei pra vocês, a sondinha. Ela tem aqui esse azulzinho mais claro, é a pontinha do fio guia. E o fio guia fica todo junto dentro da sonda. E essa pontinhazinha aqui é de metal também, para quando fizer o raio-x, a gente saber onde tá direitinho a ponta da sonda, ok? Para não ter erro de estar em qualquer outro lugar, porque, como eu falei, ela tem que fazer aquela voltinha ali depois do estômago. Então, para a gente conseguir saber se ela realmente fez aquela voltinha, a gente precisa ter essa partezinha metálica para conseguir visualizar. Então, o material, vocês podem ver que é bem semelhante ao material da sonda gástrica, porque o procedimento é o mesmo. O enfermeiro vai medir, vai marcar com o esparadrapo a sonda. A observação pela parte de vocês em relação ao posicionamento é o mesmo, tá? Observar se a marcaçãozinha do esparadrapo tá ok. Se em caso de dúvida vocês tiverem, sinalizem o enfermeiro de vocês, tá? Aqui eu trouxe tipos de dieta. Opa, tá andando. Esses daqui são 2 saquinhos de dieta integral, tá? Que a gente conecta num equipo. Tem uma foto do equipo, mas ali na frente eu vou mostrar pra vocês. A gente conecta o equipo nessa pontinhazinha aqui ou nessa aqui. E aí a outra ponta do equipo entra na sonda aqui, tá? E a gente faz essa infusão geralmente através de bomba infusora, que eu também vou mostrar para vocês. E por fim, a gente tem a gastrostomia, ou GTT, tá? A gente chama ou de gastrostomia ou GTT, que é a abreviação de gastrostomia. Ela também, a dieta, ela vai ser infundida no estômago, só que dessa vez a gente não vai usar uma sonda que entra pelo nariz ou pela boca. Ela é introduzida através da parede abdominal. Opa! Da parede abdominal. Então, aqui, ó, esse amarelinho é a parede abdominal, esse amarelinho vermelho aqui. Esse daqui é o estômago do paciente. E esse aqui é o catéter, que é por onde a gente vai fazer a dieta. A dieta, ela vai entrar por aqui até o estômago do paciente aqui, ok? Ele pode ser introduzido ou dentro do centro cirúrgico, por procedimento cirúrgico, então a gente vai ter um orifíciozinho feito de fora para dentro, ou ele pode ser feito por endoscopia também, ok? Então, aqui a gente tem numa criança que fica com um bottom, que a gente chama de bottom, um bottomzinho aqui. A gente introduz a dieta através desse bottomzinho. Então, aqui os cuidados na alimentação. Garanta que o paciente esteja com a cabeceira elevada, o tronco deverá estar elevado. Examine o tubo procurando acotovelamento, né? Para ver se ele não tá dobrado em algum momento, em algum local. Porque se ele tiver dobrado, a gente não vai conseguir infundir nada, né? Feche o tubo com uma pinça. Abra a conexão, conecte a seringa da alimentação, abra a pinça, porque o que acontece? Se a gente não pinçar esse tubo, resíduo gástrico que tem dentro pode vir para fora. Então, a gente pinça, né, a gastrostomia, conecta a dieta, aí a gente abre a pinça e infunde a dieta. Se no momento da infusão o paciente questionar de dor, a gente para imediatamente, porque pode ser um sinal de infecção, tá? E aí a gente para imediatamente, chama o médico ou sinaliza para o enfermeiro de vocês. Após, a gente fecha a pinça de novo, acabou a dieta, fecha a pinça de novo, desconecta, lava com soro fisiológico, né, com solução salina, aproximadamente 30 ml, né? O que é lavar? É introduzir através dessa sonda, dessa gastrostomia, para poder lavar e tirar qualquer resíduo alimentar que fique ali. E aí a gente solta a pinça novamente.
Aqui já é diferente, tá vendo? Ela já fica mais pra fora, porque esse aqui pediátrico é só um botãozinho, que a gente chama, fica igual um botãozinho. E aqui a gente já tem a sondinha, o catéter pra fora, tá? Da gastrostomia. E quais os cuidados que a gente tem que ter com a estomia? O que que é estomia? É o buraco, né? O orifício que faz na pele. E é uma porta de entrada, tá aberta para dentro do estômago do paciente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com infecção. Então, vamos lá. O orifício por onde o tubo entra, no tubo digestivo, mais frequentemente no estômago, é chamado de estoma. O estoma não deve ser tocado nas primeiras 8 a 12 horas após instalação, quando esta for feita via cirúrgica ou endoscópica. Após 24 horas, limpe em torno da saída. O estômago deve estar limpo inicialmente. Deve ser limpo inicialmente 2 vezes ao dia com água fervida ou solução salina. No caso, paciente dentro do hospital, a gente vai fazer com soro fisiológico. A drenagem, né? Então, vai sair uma secreçãozinha, às vezes meio amarelinha dali de dentro, que ela deve parar em poucos dias. 2 semanas após a instalação, o estômago pode ser limpo diariamente com sabão neutro, água morna e gás, ou com solução salina. Então, o paciente no hospital, a gente continua higienizando com solução salina, tá? Sempre com muito cuidado. Depois, a gente vai manter esse local seco. E é bom que toda vez que a gente for fazer higiene, a gente girar esse botãozinho aqui. A gente girar ele, porque a gente garante que nada vai ficar aderido, que não vai ficar nenhum tipo de sujeira. Não se deve colocar gaze, faixa, nada que fique entre o bottom, né, entre a partezinha da GTT e a estomia, a pele do paciente, tá? A gente deve deixar livre, ok? Observar sinais de infecção, ver se não tem secreção, se não tá vermelho, se não tem dor, tá? Se não tá quente. Nos primeiros 10 a 14 dias, não é indicado que o paciente tome banho de chuveiro e molhe o estômago, mas depois isso já pode ser liberado, ok? Então, aspectos gerais. A introdução das sondas é procedimento de competência do enfermeiro, cabendo o técnico auxiliá-lo. Aí aqui tem a resolução COFEM, em que descreve isso. Atentar ao posicionamento da sonda, como eu já falei para vocês, observar para ver a marcação que foi feita inicialmente. Se vocês acharem observarem que está muito para fora, vocês podem fazer os testes tanto do resíduo gástrico, como aquele do copinho, em que vai ver se vai borbulhar a água, ou de pegar a seringuinha de 20 com ar e apertar para dentro para ver se vai fazer o barulho no estômago. Sinais de resíduo, atentar para sinais de resíduo gástrico. Se a sondinha estiver fechada, não estiver ligada a um conector, só estiver sendo utilizada realmente para fazer a dieta e fechar, e de repente vocês começam a ver que tá saindo secreção esverdeada, amarelada ou qualquer coisa que se assemelhe ao resíduo gástrico do paciente, significa que o estômago dele não tá de repente conseguindo digerir tão bem a dieta. Então é importante a gente sinalizar também ao médico, tá? É como se o paciente estivesse vomitando, vamos dizer assim. Atentar para a lavagem da sonda, então a gente lavar a sondinha sempre, tá, gente? Fez a dieta, administrou a dieta, lava a sonda com pelo menos 20 ml de soro. Fez medicação, lava a sonda por pelo menos 20 ml de soro. Por quê? Porque senão aquele resíduo, aquele resto de dieta vai ficando coladinho na sonda. Além de ser propício para a proliferação de micro-organismos, a gente pode correr o risco de perder aquela sonda, né? Porque a luz, o calibre dela vai diminuindo cada vez mais. Vai ficando cada vez mais difícil passar dieta, vai ficando cada vez mais difícil até chegar uma hora que já não vai passar mais.
aí a gente tem que introduzir uma nova sonda, tá bom? Observar sinais de infecções do estômago, acabei de falar com vocês. Observar para ver se não está saindo secreção, se o paciente não está se queixando de dor, se não fica vermelho e quente em volta ali do que ele toma. E seguir atentamente a prescrição médica. A dieta é para ser infundida aqui em 24 horas, de 6 em 6 horas, 1000 ml, 5 ml, 10 ml, ok? E por fim, a gente tem a dieta parenteral. Parenteral é aquela dieta que o paciente, por algum motivo qualquer, ele de repente teve uma patologia ou algum procedimento que inviabiliza a administração de qualquer tipo de alimentação ou medicação através do trato digestivo do paciente, trato gastrointestinal. Né? O paciente não tem como a gente introduzir sonda nele ou fazer a gastrostomia. Mas esse paciente ele precisa se alimentar de alguma forma. Então, a nutrição parenteral, ela é composta dos nutrientes que são necessários para a nossa vida, né? Que a gente aprendeu dos macronutrientes, micronutrientes que compõem os alimentos. Aqui a gente não tem alimentos, mas a gente tem os nutrientes que ficam dentro ficam dentro desse saquinhozinho aqui. Ficam dentro desse saquinho aqui. Essa aqui é a dieta parenteral. Ela só pode ir na veia do paciente, tá? Em veia profunda. Mais pra frente vocês vão aprender as diferenças de veias periféricas, veias profundas, e aí vocês vão entender a administração da dieta parenteral. Quem faz a instalação dessa dieta é o enfermeiro, ok? Mas para vocês terem conhecimento, se vocês verem um saquinhozinho branco desse assim, às vezes pode ser amarelo, mas na grande maioria das vezes é branco, na veia do paciente e não tem nenhum outro tipo de dieta, vocês podem ter certeza que ela é dieta parenteral. Às vezes o paciente ele até tá fazendo a dieta enteral, mas só que mesmo assim ele ainda tá muito desnutrido. O médico acaba fazendo a associação com a dieta parenteral também, tá bom? Então, para finalizar aqui, eu coloquei atenção, por quê? Aqui, primeiro, aqui, ó. Ai, cadê? Aqui. Isso aqui, vocês podem ver que, como eu já tinha falado, mostrado para vocês, isso aqui é uma dieta enteral. Esses dois aqui embaixo são bombas infusoras. A gente vai colocar o circuito, o equipo da dieta através dessas bombas e essas bombas que vão controlar o volume de dieta que o paciente vai receber. Então, ela vai controlar o volume. O volume é o quê? 5 ml, 10 ml, 20 ml, 100 ml, 1000 ml. E o tempo que esse volume vai correr. Então, se, por exemplo, o médico prescreveu 500 ml em 24 horas, essa bomba que vai fazer esse controle. Ela não vai deixar entrar 510 ou 490. Não, vai entrar 500 ml naquele período que foi prescrito, tá? E aqui tem também outra coisa que eu deixei para vocês terem atenção. Geralmente os equipos de dieta, eles têm uma coloração diferenciada, justamente para favorecer o reconhecimento, né? Equipo é esse aqui, né? Esse azulzinho aqui e esse outro branquinho aqui. O equipo é o quê? É o que serve para ligar a solução a ser administrada ao nosso organismo. Então, esse azul aqui é um equipo que vai ligar a dieta enteral ou gástrica, mas no caso é enteral mesmo, esquece que eu falei gástrica, vai ligar a dieta enteral até a sonda enteral. Então, essa pontinha aqui é o que vai se comunicar com a dieta e essa pontinha aqui é o que vai se comunicar com a sonda do paciente. Podem ver que ele é azul. E a gente tem aqui
um equipo de medicação, tá? Poderia ser um equipo de dieta parenteral. Vocês podem ver que aqui, essa é a parte que entra ou na medicação ou na dieta parenteral. E essa outra pontinha aqui é que vai entrar no acesso venoso do paciente, né? Como a gente falou, a dieta parenteral é aquela que entra na veia do paciente. Então, olha a diferença da ponta que entra para o paciente. A daqui é aqui entra na sonda, olha como ela é grandona. E essa daqui é a que entra na veia do paciente. Então, vocês podem ver que a da dieta, ela nunca vai entrar na veia do paciente, porque ela é muito maior. A pessoa vai ter que fazer uma artimanha para conseguir um negócio desse, né? Então, por isso que ela é feita diferenciada, porque realmente para não acontecer esse erro, porque se esse tipo de erro acontecer, o paciente pode morrer, ok? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, podem me mandar mensagem, podem deixar comentário, sintam-se à vontade.